Retomados os trabalhos, peço ao seu secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Presente. Rodrigues. Presente. Kiyoshi Hirakawa, presente. Dizão. Presente. Túlio Camargo. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rafael da Ípica. Biula. Abner Segura. Bruno Tan. Presente. André do Bar. Paulo Marrom. Presente. Zé da Vaca. Peço ao secretário que faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 53/2019 estima a receita e fixa a despesa do município de Mairinque para o exercício financeiro de 2020. Autor prefeito e suas emendas 72 a 80. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Votação nominal, por gentileza. Projeto e as emendas. Em segunda discussão, projeto de lei 53/2019 e as suas emendas. Presidente. Com a palavra, o vereador professor Giovanni, por 15 minutos. 53 é presente. 53. Bom, projeto 53, juntamente com suas emendas, eu já falei um pouquinho sobre o projeto na semana passada, né, na última. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da emenda, das emendas que suprimem os artigos 7º e 8º. Os senhores já devem ter visto, né? Essa é uma parte essencial desse projeto. Esse projeto, Lei Orçamentária Anual, tem em seu artigo 7º uma autorização para que o prefeito possa fazer remanejamento desse orçamento. É uma situação que a gente vem acompanhando há vários anos. Eu já falei aqui em outros anos sobre a posição do prefeito quando era vereador. Ele tinha a posição de que todo e qualquer remanejamento de verba tem que passar por esta casa. Uma forma de fazer com que os vereadores também tenham responsabilidade sobre o remanejamento de verbas públicas. Acontece que depois que o vereador Peixinho virou prefeito Peixinho, ele mudou de ideia. No primeiro ano, ele apresentou, no artigo 7º, uma possibilidade de remanejamento de 5%. Eu pedi que fosse rejeitado, e os senhores decidiram que o prefeito estava começando seus trabalhos, merecia este voto de confiança para poder remanejar as verbas dentro dos 5%. No segundo ano, o prefeito mandou no projeto remanejamento de 10%. Da mesma forma, os senhores decidiram que o prefeito teria que ter essa possibilidade para que ele pudesse ter aí uma administração mais ágil. Acontece que nós todos temos visto a situação em que está o município. Então, por isso, eu refiz novamente, dessa vez juntamente com o vereador Túlio e o vereador Rafael, a propositura que eu fiz de supressão na sessão passada, através do voto em destaque, desta vez está na emenda. Então, nós temos duas emendas. Como os dois artigos são em conjunto, o 7º e o 8º, suprimindo esses artigos. E eu pergunto a vocês, será que o prefeito Peixinho continua merecendo esta carta em branco, este cheque em branco? Nós já recebemos aqui resposta de requerimento, dizendo que foi tirado do Fundeb mais de 1 milhão e não foi devolvido para as contas do Fundeb. O que acontece? Acontece que, claro, quem responde pelas contas é o prefeito.
Mas, mais uma vez, agora os senhores estarão dando, se aprovarem, 15% de remanejamento. E aí, a gente vê algumas coisas que estão vindo aqui em resposta de requerimento. Fornecedores essenciais não estão recebendo. Isso é preocupante. Não pagamento de fundo de garantia. Já 1 ano de atraso de não pagamento de fundo de garantia. O portal da transparência do município tem mostrado, nós estamos com uma receita de 116 milhões e com uma despesa total de 129 milhões. Se tirar essa diferença, nós temos aí quase 15 milhões de dívida. Então, qualquer cidadão pode entrar no site Transparência Municipal. Esse site mostra direitinho, né? Todas as despesas do município, está tudo lá. É só entrar, transparência.tce, mas se digitar no Google, você acha. Em agosto, desde o começo do ano, o Tribunal de Contas vem apontando ao Executivo que ele precisa reduzir despesas. E nós não vimos nenhum ato do prefeito Peixinho, um ato contundente, e dizer, ó, nós estamos fazendo isso para reduzir as despesas. Ele só reclama que está caindo o orçamento. Tá bom, está caindo mesmo. De 155 milhões, 157 previstos, talvez realmente a gente não consiga. Uma vez que nós estamos, né, com 115 milhões, 116 milhões. É preocupante esta situação do município. O vereador Pastor Kennedy, presidente dessa casa, acabou de dizer, 7 municípios de 645 estão ok. Então, é preciso uma ação. O que nós propomos com essa emenda é que esta casa tenha uma responsabilidade de dizer ao prefeito, prefeito, qualquer remanejamento, manda lá. Manda lá que nós vamos analisar. Nós vamos dizer se está tudo bem. Porque senão a gente vai ver encerrar este mandato do prefeito Peixinho, o município um caos com dívidas absurdas, e depois, como é que faz para recuperar? Vou contar aos senhores uma outra coisa. O prefeito Denis Venere tentou trazer uma creche, através do convênio pelo governo federal, através da Caixa Econômica, e o terreno escolhido no bairro do São José teve problemas, tinha água. Muito bem. Quando foi se encerrar, o município tinha gastado o dinheiro do governo federal. E o governo federal disse, então, tá bom, devolve aqui o dinheiro que você investiu, porque é dinheiro meu e não vai sair a creche, enfim, eu preciso do dinheiro de volta. O que acontece? Esse dinheiro, na época não tinha, ele foi sendo devolvido para essa conta e foi gasto pelo governo Peixinho. Um dinheiro que estava lá, o prefeito Binho saiu e deixou lá. Hoje, essa situação não consegue ser resolvida, por quê? Porque o prefeito Peixinho gastou 735 mil reais que estava nesta conta que deveria ser intocada. Por quê? Porque é um dinheiro do governo federal. Se quisesse regularizar essa situação, e aí o governo federal, é estranho, mas isso pode acontecer. Você devolve para ele devolve para você e fala, então tá bom, põe a creche em outro lugar. Mas se não devolver o dinheiro para o governo federal, ele não autoriza a construção de uma creche no Jardim Vitória, por exemplo.
Então, olha a irresponsabilidade. E tá bom, eu converso com o seu Lavério, como todos os senhores conversam, ele pode me dizer, vereador, ou era isso ou eu não pagava a folha de pagamento. Eu conheço a responsabilidade do seu Lavério. Não podia mexer nessa verba, porque ela não é do município. Então vejam, senhores, o poder que nós estamos dando ao prefeito, dele remanejar 15% do orçamento. Eu fiz as contas, dá em torno de, próximo de 25 milhões. Então, por isso é que nós fizemos a emenda, porque eu acho que já o prefeito Peixinho já teve, nos anos anteriores, a carta, o cheque em branco que ele pediu. Agora, ele está mostrando que ele não soube administrar, porque embora o orçamento venha caindo, não é surpresa, não é algo que pegou todo mundo de calças curtas, como se diz. Isso era sabido, isso vem acontecendo no Brasil inteiro. O governo federal apertou o cinto, o governo estadual apertou o cinto, e não é possível que Mairinque continue nessa coisa do tá tudo bem. E aí, embora o prefeito diga, está caindo a arrecadação, está caindo a arrecadação, a gente comprova isso observando os dados, nada foi feito. Tinha que ter ações pontuais. Então, é em época de crise que se pode explicar para os funcionários que têm uma gratificação, por exemplo, e dizer, olha, nós estamos em época de crise, tem um monte de gente desempregado, então, infelizmente, por algum tempo nós vamos ter que tirar essa sua gratificação. Nós vamos ter que tirar, depois, quando estiver tudo bem, a gente devolve, a gente volta, mas hoje a gente tem que tirar, e não. Está acontecendo o contrário, né? Então, mostrando esses exemplos de irresponsabilidade que eu peço aos senhores. O governo Peixinho já teve o voto de confiança que mereceu. Agora é hora da gente rejeitar o artigo 7º e 8º desta lei orçamentária, para mostrar que nós, Câmara Municipal, representantes do povo, temos, consciência da situação que está o município, e 2, responsabilidade dos atos do prefeito. Porque depois que a gente aprovar, todo o remanejamento, até 15%, nós não vamos ficar sabendo. Não vai passar por essa casa. Se a gente tiver a sorte, alguém vai tentar nos explicar, seja o seu Lavério ou qualquer um da administração municipal. Do contrário, a situação só vai piorar. Nos preocupa muito essa questão de uma dívida que possa vir aumentar ainda mais até o final do mandato. A gente sabe que com este poder de remanejar até 15%, a situação tende a piorar. Então, eu peço aos senhores que reflitam sobre essas duas emendas e a importância de rejeitar o artigo 7º e 8º. Se a gente quiser ainda poder dizer que nós temos um controle sobre a administração do prefeito Peixinho. Obrigado, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 53/2019 em sua segunda discussão. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente nós estamos aprovando talvez uma das leis mais importantes nessa data, que é o LOA. Está aqui tudo que se pensa para o ano que vem, e nesse sentido, senhor presidente, eu apresentei também algumas emendas, claro, mostrando a fonte, que é fundamental, que a lei exige. E aí eu vou pedir aos nobres pares também a aprovação dessas emendas,
É claro que o prefeito pode vetá-las e, se assim o fizer e demonstrar de forma onde é que está a ilegalidade, onde é que está muitas vezes a questão financeira, e nos convencer, é claro que a gente vai acatar o veto, mas eu pediria aos senhores que votássemos. Essa emenda 7.2 diz respeito à aquisição de um caminhão-pipa. Eu me recordo quando o vereador Rafael apresentou a emenda, mas foi para a diretrizes orçamentárias, não foi, vereador? Que daí ele rejeitou. Eu acho que o LOAS, que fixa muito a LDO, a LDO, ela fixa diretrizes, metas. Aqui não, aqui a gente está já analisando o gasto para o ano que vem, e nós estamos mostrando a fonte. Sabemos da importância, a necessidade, hoje ainda se falou aqui, dificuldade de água para muitos bairros. Vamos continuar batendo nessa tecla. Vamos continuar batendo na tecla do caminhão, da necessidade de um caminhão limpa-fossa. Realmente nós sabemos aí que foi feito um contrato leonino com essa empresa, ela não tem obrigação, mas até que se solucione definitivamente esse problema da falta de água e de operação limpa-fossa em vários bairros, é importante também a aquisição desse caminhão. Eu apresento uma outra emenda, senhor presidente. Nós bem sabemos que na administração do ex-prefeito Denis, ele comprou aquele prédio do Tadal Tamura, no São José, para a creche. Até foi também um decreto do ex-prefeito Binho para transformar em creche, decreto 5.762. E está lá. Além da construção da obra, vereador Giovanni, que se gastou dinheiro e não virou nada, porque estava se fazendo em cima de minas de água, um absurdo, né? Ainda também foi comprado, e o prefeito me respondeu nesse requerimento, foi adquirido todo aquele prédio do Tamura para uma creche, e o bairro continua sem creche. 2 obras, 2 gastos, um prédio que está lá, o prefeito aqui reconhece que realmente o prédio agora é da municipalidade, foi uma desapropriação amigável, e nós então estamos destinando 300 mil para aquela creche, também mostrando as fontes. Eu acho que isso é educação, isso é básico, a gente vê a dificuldade daquelas mães lá do bairro. Estamos também pedindo, os senhores devem conhecer ali o núcleo Santa Amélia, depois do Jardim Vitória, quando chove, aquela subida, a dificuldade dos moradores, o ônibus não pode subir, então estamos destinando uma verba para a pavimentação de 150 mil. Também estamos apresentando uma emenda, a de número 76, destinando 30 mil para aquisição de equipamento de proteção respiratória para o grupamento municipal de bombeiros. Nós vimos aí casos no Rio de Janeiro, casos em São Paulo, de muitas vezes o bombeiro que não tem esse dispositivo, não tem esse equipamento, vir até a falecer. E nós vimos aí, semana passada, pegou fogo numa reciclagem da Vila Barreto. Ontem pegou fogo, um fogo horrível, uma fumaça preta, a gente viu ali a luta dos bombeiros e todo mundo sem equipamento adequado. Então, são 30 mil reais que eu tenho certeza de extrema importância em favor do nosso grupamento de bombeiros. Peço também, ali nas ruas Monteiro Lobato e Francisco Assis, se os senhores olharem ali, observarem, logo depois onde era o antigo cartório, há uma escadaria íngreme. Outro dia eu vi a dificuldade de uma senhora para descer, fiquei morrendo de medo até dela cair, então ali realmente precisa de um corrimão. Aparentemente parece que é uma coisa simples, até que não se venha se fazer uma benfeitoria tão importante como essa, no valor, eu estipulei aqui 2 mil reais, mas se acontecer um acidente grave ali com algum idoso, ou com alguma mulher, com criança no braço, realmente não vai ser fácil para essa pessoa. Também estou destinando 8 mil, ali os senhores devem conhecer a Vinícius de Moraes, entre a Vinícius de Moraes e a Valdemar Rossi, ali no Flora, há uma escadaria e à noite é uma escuridão tremenda. Algumas pessoas ali, os moradores dizem que se reúnem para usar aquelas coisas erradas, e isso dificulta muito, é muito escuro, então eu tenho certeza que se iluminar ali vai facilitar muito para as pessoas poderem ir de uma rua a outra. E quanto às emendas 7, 9 e 80, foi muito bem explanada pelo vereador Giovanni, eu também entendo que a nossa função aqui é fiscalizar e acompanhar de perto, ninguém está aqui para dificultar nada a administração, pelo contrário, a gente está aqui para ajudar, para colaborar, mas é importante realmente esse acompanhamento.
o Tribunal de Contas já mostrou indícios de irregularidades, as coisas me parece que não vão indo bem, e não importa quem venha a ser a próxima administração, mas o que nós não podemos é deixar aí mais dívidas, mais precatórios, porque quem vai perder com isso é, sem dúvida, a nossa população. Então, por isso que eu penso dessa forma. Quando fui líder aqui já do ex-prefeito Toninho, também parti desse princípio. Com a administração do Bellini, fui vereador alguns mandatos com ele, também parti desse princípio, e os prefeitos entendiam muito bem a nossa função, a nossa responsabilidade de fiscalizar o dinheiro público. Então, nós bem sabemos das dificuldades, se falou muito aqui hoje, das dificuldades financeiras que passa o município, mas acredito que, se nós acompanharmos mais de perto, participarmos, discutirmos mais, isso só tende a favorecer, inclusive contribuir, colaborar com a administração. Daí que eu peço, então, aos nobres pares a aprovação dessas nossas emendas. Obrigado, senhor presidente. Continua em segunda discussão, projeto de lei 53/2019. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 15 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, eu venho aqui apenas complementar a fala do vereador professor Giovanni, do vereador Túlio Camargo, quando se diz respeito ao artigo 7º desta lei, que prevê no seu inciso 1º a autorização para o executivo remanejar 15% do orçamento total fixado no artigo 4º. Ou seja, 25.400.000 reais. Eu gostaria, antes de votar esse projeto, saber a opinião de alguns vereadores. Por quê? Por que eu quero saber a opinião? Para entender se a maneira de pensar está diferente da minha. Se for o caso, eu mudo o voto, não tem problema. Agora, o que justifica numa gestão que não está pagando corretamente os fornecedores de serviços terceirizados? Está comprometendo o serviço básico na área da saúde, porque não está pagando médicos. Está comprometendo o serviço de infraestrutura no município e manutenção, porque não está pagando a empresa que faz o tapa-buraco. Está comprometendo a saúde do atendimento público, porque não está pagando corretamente o servidor. As horas extras, o adicional noturno, o abono de aniversário, não está pagando sequer corretamente o reembolso escolar. Não está pagando corretamente os empréstimos consignados dos servidores municipais. Não está pagando o NACOBASE, que faz o serviço de abastecimento de água através de caminhão-pipa e a manutenção de máquinas, a manutenção com máquinas nas estradas de terra do nosso município. O que justifica nós darmos esse cheque em branco ao Executivo, quando digo nós, eu digo a maioria dos senhores vereadores, sabendo que o município está em total colapso financeiro por conta da administração? O que justifica? O que justifica transferir, ou sequer, fiscalizar a saída desse dinheiro do cofre do município, mediante a aprovação de nós, vereadores? O que justifica? Eu não consigo entender. Então, eu entendo que alguns vereadores, talvez no calor da emoção, votaram pela permanência deste artigo e não pela rejeição ou pela supressão dele do projeto, mas agora tem a oportunidade de segurar esse dinheiro para quando o município mais precisar. Para que não ocorra o que está acontecendo hoje, vereadores. Todas essas pessoas e empresas sem receber. Para, em um caso de urgência, ele poder, sim, remanejar de uma pasta e colocar em outra. E outra dúvida que eu tenho. São fixos os gastos. 50% já passou de 50% folha de pagamento, 25% na educação, mais de 20% na saúde. Vai sobrar aí de 3% a 4% para o restante. Aonde ele vai tirar esses 15%? Da onde vai sair? Eu sei de onde vai sair. Vai sair da educação, como está saindo hoje.
recursos do Fundeb, tantos outros que o Giovanni acabou de citar. Vai sair do servidor público, como já está saindo hoje. Então, o que justifica nós autorizarmos o Executivo, vereadores, a remanejar esses 25 milhões sem a nossa fiscalização? O que justifica esta casa transferir a responsabilidade de fiscalizar para o Executivo? Qual é a justificativa? Nós sabemos da crise financeira que vive a nossa cidade, se bem que, no meu ponto de vista, é uma crise administrativa e não financeira. Porque, se caiu a arrecadação, o Executivo tem que tomar providências, e não está tomando. Agora, o que justifica os senhores, na maioria, e aí pode ficar bravo, estou aqui para defender o povo segundo a minha visão. O que justifica os senhores autorizarem o Executivo a remanejar esses 25 milhões de reais sem justificar de onde vai sair? Já sabendo que a dívida do município, somada à dívida consolidada, mais os precatórios, passam de 40 milhões de reais. Então, antes de eu votar, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta aos vereadores. Primeira pergunta: os senhores concordam com o que a administração vem fazendo? Segunda pergunta: os senhores vão realmente transferir a responsabilidade de fiscalizar esses 25 milhões para o prefeito? Terceira pergunta: o porquê os senhores vereadores que quiserem aprovar esse projeto não querem fiscalizar este recurso? Passo a palavra e gostaria de ouvir a resposta do vereador Rodrigues. Concedo a parte ao vereador. Questão de ordem, vereador. O senhor não pode fazer isso. Ele fez quando estava Não, o falando. senhor não pode fazer isso. Não posso? Não, Não tem pode. problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu dispenso a Não, parte. não. O vereador... Questão de ordem. Vereador, o senhor tem 15 minutos para o senhor falar sobre o projeto. Tudo bem. O senhor não tem autonomia e autoridade nenhuma para fazer isso com o vereador. Vereador, Só isso que eu estou falando para o senhor. O senhor pode usar a tua palavra, tranquilo. posso Agora, a concluir? questão de voto, cada um vota parcial da maneira que quer. Tudo bem. Olha, eu através Eu de- gostaria de manter a ordem, por favor. Só isso. É que Só Senhor isso. Eu gostaria de presidente, manter a ordem. eu quero que reitere um minutinho meu lá, não precisa. Eu só fiz essa colocação, presidente, só fiz essa colocação porque na discussão de aos amigos do rei a benefício da lei e aos inimigos o rigor, eu fui questionado e foi transferido, senhor presidente, e foi transferido a parte a mim sem eu pedir. E eu respeitei e falei, não tem problema. Eu preservo a ordem e o respeito. E aqui eu vou permanecer. Aqui eu vou permanecer. Foi chamado agora de moleque, de vereadorzinho, mas eu estou sendo desrespeitado. Mas isso não importa para a discussão agora. O que eu quero entender é o porquê transferir essa responsabilidade de fiscalizar para o Executivo. É só isso que eu quero entender. O porquê nós, vereadores, não deveremos fiscalizar, autorizar o gasto desses 25 milhões. A troco de quê? O porquê? É nossa função fiscalizar, vereadores. O município está definhando. Vocês sabem disso. Vocês sabem, o Tribunal de Contas está alertando todo dia. Todo dia. O Executivo não está contingenciando despesa, não fez nenhuma ação para conter a despesa da cidade, nenhuma. Muito pelo contrário. Está gastando à torta e direito. Parte desse dinheiro que ele vem gastando à torta e direito, como? A compra de copinho descartável, 400 mil, papel, toalha, 300 e poucos mil. Repito, corte de árvores, 5 mil por árvore cortada. E assim vai. E não compra um caminhão-pipa para a população que está necessitada, passando sede. O que justifica não fiscalizarmos esse dinheiro? E sabe de onde está saindo? Dos 10% aprovados, 15% aprovados em 2018, do qual eu rejeitei. Está saindo de lá, esse dinheiro. E esse dinheiro está saindo dos 15%, mas está penalizando quem? As outras folhas. Da educação, a da saúde, e assim vai. Eu não consigo entender, eu quero uma explicação.
Fiquem bravos ou não. Precisamos dar essa explicação, porque nós vamos transferir a responsabilidade de fiscalizar o dinheiro público, que é desta casa, para o Executivo. O porquê? Por quê? Eu entendo, presidente. Eu entendo, sim, respeito o jogo. Entendo, sim. Tomo pancada aqui, fico no silêncio. Quando é contra mim, eu tenho que acatar e falar. Quando eu estou questionando, não tenho direito, sou chamado de vereadorzinho, de moleque, não me importa. Eu continuarei defendendo a população. E o povo quer saber o porquê nós transferimos essa responsabilidade para o prefeito de fiscalizar o dinheiro público. O porquê nós, vereadores aqui, não iremos fiscalizar e aprovar, estudar a saída de 25 milhões do caixa da prefeitura. Daqui a pouco nós vamos transferir a função de legislar para o prefeito também. Não é politicagem, é realidade. Não, mas eu vou trazer 1 milhão, 2, 3, 10, 20. São 25 milhões e 400 mil reais. Que o prefeito vai fazer o que ele quiser. Os senhores concordam? Vai fazer porque não passa aprovação por essa casa. Os senhores concordam com o gasto da administração pública aqui em Mairinque? Eu não posso direcionar, falar, alguém gostaria de ouvir. Os senhores concordam com a maneira que o Executivo vem gastando dinheiro público, contratações, serviços, sem licitação, como o da creche, Bretas? Os senhores concordam? Eu não tenho como aprovar, queria mudar meu voto, mas não tenho como aprovar a permanência desse artigo 7º. Por quê? Não tem justificativa. Está aqui, silêncio. Não há justificativa. Falta aí, 4 minutos. Pode pegarem a palavra e falar o porquê nós iremos transferir a responsabilidade de fiscalizar esses 25 milhões, que é nossa. É dever do Legislativo. Até 5% eu concordo, que é o que talvez sobre no orçamento. Agora 15%. Obtive a resposta. Então, tudo bem. Só fico aqui sentido, entendeu? De muita coisa, quando é contra mim, ela prosperar, e quando eu quero apenas ouvir uma resposta que dê base e segurança para provar a permanência de um remanejamento de 15%, de 25 milhões sem a nossa aprovação, eu não tenho a resposta. Então, eu encerro aqui minha fala, entendeu? E eu espero que os senhores coloquem a mão na consciência a partir de 2020, quando começar a atrasar, porque o prefeito não vai para a reeleição. Sequer termina o mandato, porque já tem uma decisão de improbidade administrativa em primeira instância. Vai ter que devolver 4,5 milhões para o cofre público. Ah, mas por que você está falando isso? Porque, no meu ponto de vista, já que está, que vá. Tudo bem, mas quem vai pagar essa conta? Quem já está pagando esta conta? É o mairinquense. E é nossa obrigação, reitero, e que os senhores, por favor, mude o voto. É nossa obrigação assegurar esses 25 milhões sobre a nossa fiscalização. Se o Executivo apresentar um projeto, que como já apresentou muitos, e nós aprovamos, que precisou remanejar um recurso, nós iremos aprovar se for necessário. Agora, o porquê? Transferir essa responsabilidade para o prefeito. Ou seja, não assumir essa responsabilidade. Por que dar um cheque em branco ao prefeito? Não merece cheque em branco. Nós podemos acompanhar, não está pagando nada corretamente, sequer o servidor. Seria uma medida de extrema urgência e emergência, era segurar esse dinheiro, esses 25 milhões de reais, sobre a nossa fiscalização. Porque, autorizando ele remanejar, vereadores, não tem como barrar o gasto desenfreado. Não tem depois como vir aqui e falar, olha, precisamos construir uma base na Granar, precisamos recapear, precisamos, mas está autorizando ele a fazer tudo isso. Não adianta. Esse é o projeto mais importante para o ano de 2020. E é nossa função segurar, fiscalizar e assegurar esses 25 milhões. Por favor, pensem em mudar o voto. Por gentileza, a respeito da população. Por favor.
Essa é aqui minha fala. Queria ter muita resposta, infelizmente não tive, mas finalizo. Continua em segunda discussão, projeto de lei Essa palavra, senhor presidente. 53/2019, com a palavra o vereador André do Bar por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu continuo votando do jeito que eu acho que deve votar. Quando eu cheguei nessa casa a primeira vez, eu assinei um livro, todo vereador assinou. Assina aquele livro aqui na casa, o vereador tem seu voto, o voto do vereador é soberano. Ele pode dizer sim ou não. Por isso que assinou o livro aqui nessa casa, sim ou não. Eu tive aqui 9 vereadores, 17 vereadores nessa casa, jamais um vereador interviu o voto do outro vereador. E cada vereador tem seu pensamento. Então, nenhum vereador pode impunir o voto do vereador. O vereador vota do jeito que quiser. Ou sim ou não. E isso foi assinado o livro dessa casa aqui. Como foi vereador dessa casa aqui, tomou posse, é o juramento que faz. Ou sim ou não. Essa é a palavra do vereador. O vereador achar que ia votar não, não. Achar sim, sim. Não tem um vereador impedir o vereador que tem que votar a favor ou ao contrário. Obrigado pela parte. Essa é a minha palavra. Continua em segunda discussão, projeto de lei 53/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigues por 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu, na outra votação, foi semana passada, se falha a memória, vai ser retrasada, né? Na primeira votação, primeira discussão, eu falei sobre o projeto, explanei sobre o projeto. Não é o primeiro LOA que eu voto, já votei, se não me falha a memória, 2 PPAs, vários LDOs e também vários LOAs. Eu acho assim, voto com minha consciência tranquila. Quando eu tenho dúvida, eu vou lá no financeiro, eu vou no jurídico, eu pergunto, eu analiso o projeto. Fiz algumas emendas, até achei que não era cabível fazer dessa vez agora, porque até fiquei chateado com o prefeito também, que fiz algumas emendas na LDO, porém ele vetou essas emendas, então, certamente, talvez se eu viesse a fazer algumas emendas no LOA, poderia ser que ele mandaria um veto aqui para essa casa, aí gera toda uma nova discussão. Então, eu acho assim, o orçamento... Vou mudar aqui de cadeira, aqui a pedido do senhor presidente, dá licença aqui. Então, eu tenho, de uma certa forma, já um conhecimento em relação ao LOA, e eu sempre, como eu sempre digo, eu procuro ser verdadeiro. Não adianta nós vir aqui e vender ilusões para a sociedade, dizer que Mairinque, com o orçamento que tem, que vai resolver todos os problemas de Mairinque. Como eu sempre estou mencionando aí, porque eu estou acompanhando o orçamento de Mairinque, está se governando as prioridades. Infelizmente, nós como gestores, temos que passar isso para a sociedade. O orçamento de Mairinque está dando malemar para se governar as prioridades. E aí, se a pessoa quer ter conhecimento aonde o prefeito está gastando o dinheiro, existe essa prestação de conta aqui. A cada quadrimestre, me falha a memória, está dentro da Constituição, é obrigado a prefeitura vir aqui e trazer a prestação de conta, juntamente com seus anexos, juntamente com seus relatórios de gestão aplicada. Essa é a obrigação do prefeito. Isso é norma. Está dentro da lei. Tem que cumprir a Constituição. Todo o dinheiro que o prefeito gasta, seja em qual pasta que for, seja na saúde, seja na educação, seja no esporte, enfim, em obras. A cada 4 meses, a prefeitura tem que vir aqui e prestar conta. E sempre que posso, eu estou aqui. Sempre que posso, eu estou aqui, fiscalizando. Olhando, aqui, até quero aqui parabenizar, desculpa também por fazer uso das pessoas aqui da plateia, Toninho Mazieri, com a Rosa, o João José, sempre está aqui acompanhando. Fazem pergunta, através até das perguntas deles, nos dá um esclarecimento para a gente, talvez não tem conhecimento pleno, faz talvez perguntas que não consegue absorver todo o entendimento. Então, está mostrando a prestação de conta, juntamente com seus anexos, seus relatórios. Tem que fazer a cada 4 meses. É só acompanhar. Aí, remanejamento, isso não quer dizer que o prefeito vai pegar e gastar os supostos 25 milhões de qualquer forma. Diante da sua prestação de conta, dá para saber onde está sendo gasto.
se tem 25 milhões sendo gastos de forma errada. Então é só procurar acompanhar a prestação de conta que dá para saber onde foi gasto o dinheiro. Em questão ao voto, como o senhor André já falou, o plenário é soberano. Eu já disse isso ali na tribuna. Várias vezes, já falei aqui, várias vezes. Desculpe, presidente, estou usando a sua cadeira aqui a pedido de Vossa Excelência, então vou permanecer aqui. Então o plenário tem a soberania para votar da melhor forma que entender. Cabe a nós a corresponder à sociedade, a responder à sociedade. Mostrar para a sociedade, falar a verdade para a sociedade. Eu sou muito homem para encarar a sociedade, o povo, e falar por que eu votei de tal forma. Porque eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso com as pessoas que votaram para mim. Eu não tenho medo de enfrentar o povo. Eu não estou roubando nada de ninguém, não estou fazendo nada errado, estou votando de acordo com minhas convicções. Agora, se a pessoa achou que não deve votar daquela forma, vota contra. É fácil, você tem a soberania para votar contra ou a favor. Nós somos aqui, empossados aqui, pelo povo, para representar o povo. Então, cabe a cada um votar de qualquer forma. É um Estado de direito democrático, nós vivemos, gente. Nós não estamos vivendo uma ditadura. Ou será que nós temos que seguir o exemplo, como o vereador já mencionou uma hora aí, que é a monarquia? Não. Não. Eu não tenho que seguir a cabeça de ninguém. Fazer o voto corporativo. O voto de coalizão. Não, gente. É democracia. É século XXI, gente. Nós estamos vivendo um tempo contemporâneo. É a política nova. Aí fala que a política nova é diferenciada. Eu estou vendo a política de algumas pessoas sendo aplicada, aquela velha política. A política nova, sim, é contemporânea. É você debater, você discutir, você ter liberdade, é você chamar a sociedade para participar. E está aberto todos os projetos, esses projetos da LDO, PPA, o LOA, Lei Orçamentária. A população vem participar, a dar opiniões. O terceiro setor pode vir aqui, as ONGs, opinar, pedir opinião, dar sugestões. E eu estou procurando fazer meu trabalho aqui da melhor forma possível e vou andar na rua de cabeça erguida. E se vir algum outro aí querer falar, está dando 25 milhões aí, vai responder, vai levar chumbo de volta. Porque eu não vou ficar aguentando desaforo de ninguém mais, não. Como eu já disse aqui, não sou gente de ficar indo para as redes sociais. Mas se me acusar, eu vou rebater. E vou procurar os meios legais para me defender. Porque chega, gente, de apanhar por pessoas que inventam falsidade ideológica sobre a gente. Então eu vou votar de acordo com minhas convicções. Sempre falei isso aqui. E vou votar sim. Agora não cabe a vereador vir aqui querer julgar, me pré-julgar a minha forma de votar. Ou será que, tipo assim, eu sou submisso a alguém aqui? Que eu saiba, não. Eu sou submisso ao povo, sim, sou. Devo satisfação ao povo. Mas não é o que o vereador acha que está certo, que está certo. Já disse ali na tribuna. Não é o que o vereador pensa que é a Constituição, que está escrito na Constituição. A pessoa acha que está acima do bem e do mal? Que pode tudo? Simplesmente porque está vereador? Não, meu. Eu sou vereador aqui também nessa casa. Posso ter tido menos votos, sim. Represento o povo, sim. Igualzinho qualquer um outro. Tem responsabilidade e compromisso com o meu voto, gente. Ou será que eu sou algum otário? Sempre eu falo. Quando acabar meu mandato aqui, eu vou ser um cidadão. E a pessoa tem que ser muito macho para poder chegar em mim e falar que eu fiz coisa errada. Tem que provar. Aí sim, se ele provar que eu roubei alguma coisa ou estou fazendo alguma coisa errada, eu vou baixar minha cabeça, colocar meu rabinho entre as pernas e vou sumir. Mas não, eu tenho minha honra e minha dignidade a defender. Será que eu vou ter que repetir isso aqui quantas vezes? Porque enquanto não me respeitar aqui, quem não dá o respeito não vai ser respeitado. Porque agora, que ponto nós estamos chegando aqui, gente? A que ponto nós estamos chegando? As pessoas acham que manda no voto do vereador. Quer fazer suas considerações? Faça, mas sem querer atacar os outros. Eu não recebi o voto dessa pessoa, ele está cobrando de mim. Tudo bem que não tem que representar só quem me votou. Eu represento a sociedade como um todo. Eu represento a sociedade marinquense como um todo, que se aproxima de 50 mil habitantes. Agora, um vereador não pode vir questionar e dizer que eu estou votando errado, certo? Tem que votar na forma na qual ele pensa. Isso é o voto de coalizão.
É crime fazer voto de coalizão. É cabível de uma representação do Ministério Público. Desde que seja caracterizado o voto de coalizão, é cabível de ser uma representação do Ministério Público, sim. Agora, quer fazer a política de maneira correta? Faça. Mas não venha para cima de mim com politicagem, porque eu não vou aceitar. Chega! Chega de apanhar de pessoas que talvez não tenham um caráter definitivo e vir querer acusar a gente aqui. Eu não estou aqui para isso, não. Eu estou aqui para responder o povo. Agora, querer responder, se baixar a cabeça para vereador, não vou, não. Ah, ficou bravo. Fico bravo, sim. Fico bravo porque eu defendo a minha honra, a minha dignidade. E se amanhã depois eu candidatar de novo e a população não querer votar para mim, Deus que abençoe cada um. Todo cidadão também é soberano para dar o seu voto. Ele vai saber se realmente a pessoa está procurando desenvolver um bom trabalho ou não. Pode apostar em outro, achar que outro seja melhor que eu, e que Deus que abençoe, que venha pessoas para cá, que tenham conhecimento mais pleno que eu, que possa trazer sugestões, que possa trazer emendas para melhorar o LOA, para melhorar, que é o orçamento, que geralmente acaba se finalizando no LOA. Deus que abençoe, que venha vereadores para cá, que vai até Brasília tentar buscar recursos e trazer para recapear, para pavimentar, para construir mais creche, para melhorar para reabrir o hospital, que está fechado, só tem um PA, para que tenha recurso suficiente para tocar um PA com qualidade, ou talvez uma policlínica. Deus que abençoe. Se eu não conseguir, peço desculpa à sociedade. Eu estou me esforçando. Eu trouxe 250 mil para o Mairink, juntamente com o deputado Leite. Está lá para ser aplicado ali. Eu sei que alguns vereadores, infelizmente, não conseguiu. Isso que eu sou de um partido que praticamente nem tem deputado. Os deputados são do DEM, eu sou do PRP. Vou me filiar, sim, no PRP para tentar me fortalecer mais e tentar trazer mais recursos para o Mairink. Isso é meu compromisso. Quem sabe o orçamento do ano que vem, o LOA do ano que vem, não possa melhorar através do meu trabalho, de tentar buscar recursos para Mairink. Não possa ser mais otimista. Esse é meu propósito, de dar o melhor de mim. A sociedade precisa saber disso. E eu vou começar a usar as redes sociais agora e mostrar meu trabalho. Eu tenho compromisso sim com a sociedade, eu tenho compromisso sim com o desenvolvimento de Mairink. Quem falou que não? Não é porque uma pessoa ou outra acha que tem o direito, que tem que sair pregando por aí, que eu estou contra o município. Eu estou procurando trabalhar dentro da lei. É dentro da lei que nós temos que trabalhar. Não é diante do que as pessoas acham. Eu represento o povo, uma nação marinquense. Tenho compromisso, sim, com a minha função, com o meu papel aqui. Eu realmente nem ia falar nesse projeto. Mas como meu nome foi citado, resolvi falar. Eu já explanei ao meu ponto de vista sobre esse projeto na primeira discussão. Esse projeto é um projeto que desde o PPA já nos dá um norte para chegarmos no dia de hoje, o que realmente iria acontecer. Eu me lembro muito bem, eu estava sentado naquela cadeira ali no dia do PPA, falei aproximadamente por 15 minutos, onde as expectativas do nosso orçamento eram simplesmente de acordo com os índices inflacionários. É lamentável falar dessa forma, é triste, mas nós aprovamos 4 ou 5 áreas, se não falha a memória, para trazer novas empresas para o Mairink. Quem sabe pode melhorar a receita? É um início, é um pontapé. A gente quer dar o melhor da gente, mas com responsabilidade, com compromisso, falando, olhando olho no olho na sociedade e falando a verdade. Porque não adianta nós vender ilusão aqui e quando chegar o ano que vem, não ter dotação orçamentária, não ter receita para pagar as coisas. Porque você só se constrói algo quando você tem dinheiro. O orçamento do município é simplesmente, exatamente igual a um orçamento familiar. Eu já cansei de falar isso aqui. Se você tem dinheiro, você vai comer filé mignon. Se você não tem, você vai comer ovo. Infelizmente é assim.
E Mairink hoje só está dando para comer ovo. Não dá, eu não vou propagar, gente. Nação mairinquense. Não vou propagar mentira aqui para vocês, viu? Que fique registrado isso em ata. Vou procurar sempre falar a verdade. Olhar olho no olho da sociedade e contar a verdade, falar realmente o que dá para ser feito. Não é muito. Simplesmente está sendo construída algumas creches, sim, no município, através de convênio. Não é recurso próprio, gente. Me parece que acho que o da Granada é recurso próprio, não é isso? Que é do dinheiro do Fundeb. Outros são convênio. Convênio esse que, como falou lá, foi gasto de maneira errada, tem que pagar agora. Senão bloqueia lá, está 1.300.000. Fui eu, o vereador, presidente da Casa Pastor Kennedy, e o prefeito, nós fomos lá no FNDE, lá em Brasília, saber como é que estava a situação. Começou o problema lá atrás. A administração lá que terminou lá em 2012. Então a situação de Mairink está crítica, gente. Veio pessoas aqui do financeiro e falou, Mairink pode ter conserto sim, se tentar ir gastando, arrumando a casa, é para 16 anos, é para 20 anos. Essa é a realidade. Por isso nós temos que nos desdobrar, nos esforçarmos para tentar realmente melhorar a cidade. Mas com responsabilidade, sendo transparente. Já concluo, senhor presidente. Sendo transparente, falando a verdade, porque ninguém vive em cima de castelo de areia. A mentira tem perna curta. Abra o olho, sociedade mairiquense. Não caia nas falácias. Veja quem tem princípios. Quem são cidadão de bem. Eu não preciso pagar um preço de mentir para a sociedade aqui, não, porque eu tenho meus princípios, tenho meus valores. Amanhã ou depois eu posso, sim, não ser mais vereador, mas como eu disse na tribuna, de fome eu não vou morrer. Não me apego aqui a esse cargo, não. Tenho compromisso, sim, até dia 31 de dezembro de 2020 com a sociedade, e vou procurar continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. Muito obrigado, encerro aqui minha fala, senhor presidente. Continua em segunda discussão, projeto de lei 53/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, peço ao secretário que faça a votação do projeto. Votação do projeto 53 em sua segunda discussão. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Zé da Vaca. Aprovo. Em segunda discussão, projeto de lei 53/2019, aprovado por 13 votos a 0. Passaremos agora às emendas. Peço ao secretário que faça a chamada para a votação. Em votação, emenda número 72/2019. Vereador Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Emenda 72/2019, aprovada por 13 votos a favor, 0 contra. Peço ao secretário que faça a chamada emenda 73. Em votação, emenda número 73/2019. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André do Bar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda 73/2019, aprovada por 13 votos a favor, 0 contra. Peço ao secretário que faça a chamada da emenda 74.
Em votação, a emenda número 74/2019, vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda 74/2019, aprovada por 13 votos a favor, 0 contra. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da emenda 75. Em votação, a emenda número 75/2019, vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda 75, aprovada por 13 votos a favor, 0 contra. Peço ao secretário que faça a chamada da emenda 76. Em votação, a emenda número 76/2019, vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda 76, aprovada por 13 votos a favor, 0 contra. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da emenda 77. Em votação, a emenda número 77/2019, vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda 77, aprovada por 13 votos a favor, 0 contrário. Peço ao secretário que faça a chamada da emenda 78. Em votação, a emenda número 78/2019, vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Biula. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Emenda 78/2019, aprovada por 13 votos a favor, 0 contrário. Peço ao secretário que faça a chamada da emenda 79. Em votação, a emenda número 79/2019, Pastor Kennedy Marques. Rejeito. Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Rejeito. Bruno Tan. Rejeito. André Dobar. Rejeito. Paulo Marrom. Rejeito. Zé da Vaca. Rejeito. Emenda 79/2019, rejeitada por 10 votos a favor, 3 contrários. Ativa de votos. Justificativa de voto. Senhor presidente. Senhor presidente, nós votamos favorável à emenda 79/2019, porque senão a emenda 80/2019 perderia o efeito. Então já peço aqui aos vereadores que apoiem novamente a emenda 80/2019 a respeito do artigo 7º. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela justificativa. Em votação, a emenda número 80/2019, vereadores Pastor Kennedy Marques. Rejeito. Rodrigues. Rejeito. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Dizão. Rejeito. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Rejeito. Abner Segura. Rejeito. Bruno Tan. Rejeito. André Dobar. Rejeito. Paulo Marrom. Zé da Vaca. Rejeito.
Emenda 80 rejeitada por 10 votos a 3. Questão de ordem, senhor presidente. Certifica de voto. Senhor presidente, votei favorável a esta emenda de número 80/2019, porque nós defendemos a supressão do artigo 7º. Porque o vereador, que eu não quero fazer, é dizer uma coisa e fazer outra. Então, eu entendo que esses 25 milhões de reais que hoje os senhores autorizaram ao Executivo remanejar sem uma prévia fiscalização desta casa, vai totalmente contra, e soa até como demagogia, da fala do vereador Rodrigues. Então, é isso que não pode acontecer aqui. É falar sobre mentira, sem dizer qual é a mentira, é falar sobre politicagem, sem dizer qual é a politicagem, é falar que precisa defender o povo, sem defender o povo. Por exemplo, esses 25 milhões de reais é do povo. Nós não, porque eu rejeitei. Os senhores acabaram de aprovar que o Executivo remaneje esse dinheiro sem a fiscalização dos senhores. Então, eu gostaria aqui de só esclarecer e que fique contado em ata. O vereador Rodrigues falou, mas votou diferente. Não defendeu o dinheiro do povo. Então, eu preciso deixar isso registrado. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos agora à votação do projeto de lei 51/2019 com as emendas 70 e 71, 81 e 82. Projeto de lei número 51/2019 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo de Mairinque e da outras providências. Autor prefeito. Em discussão, projeto de lei 51/2019 com as suas emendas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Votação nominal, por favor. Peço, não havendo mais ninguém a discutir, peço ao seu secretário que faça a chamada. Em votação, projeto de lei número 51/2019. Vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo. Projeto de lei 51/2019 aprovado por 13 votos a favor e nenhum contrário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. As emendas 70, 71, 81 e 82, elas poderiam ser votadas em bloco? Gostaria de consultar o plenário sobre a votação em bloco. Tem alguém contrário? Não? Então faremos votação em bloco. Entra todas. Em votação, emendas 70, 71, 81 e 82/2019. Questão de ordem, senhor presidente. Está aqui. Questão de ordem. Não. Está todas no site. Já colocou em votação. Esse negócio aqui. Em votação, vereadores Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Rodrigues. Presidente, Pastor Kennedy Marques está dispensado dessa votação. Vereadores Rodrigues. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Dizão. Aprovo. Túlio Camargo. Aprovo. Professor Giovanni. Aprovo. Rafael da Ípica. Aprovo. Biula. Abner Segura. Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. André Dobar. Aprovo. Paulo Marrom. Aprovo. Zé da Vaca. Aprovo.
Emendas 71, 81, ou 70, 71, 81 e 82 aprovadas por 13 votos a favor, ou 12 votos a favor e nenhum contra. Peço ao secretário que dê continuidade com o projeto 26/2019-L. Projeto de lei número 26/2019-L, do autor vereador Bruno Tan, altera a Lei Municipal número 3.726, de 3 de 10 de 2019, que denomina via pública, que especifica Aldemir Saraiva. Em discussão, projeto de lei 26/2019-L. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Aprovado o projeto 26/2019-L por 13 votos, ou aprovado, 13 votos a favor e nenhum contra. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 14/2019-L. Projeto de resolução número 14/2019 do vereador Rafael da Hípica altera a resolução 263/94 do Regimento Interno, dispondo sobre a votação das emendas. Em discussão, projeto de resolução 14/2019. Com a palavra, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Rafael da Hípica, por 15 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu venho aqui pedir humildemente o apoio dos nobres pares na aprovação do projeto de resolução 14/2019. Por quê? Como nós pudemos ver hoje, nós votamos primeiro o projeto, depois as alterações no projeto mediante as emendas. Mas fica estranho, fica desconfortável. Por quê? Porque nós podemos apontar antes da votação do projeto onde precisa ser corrigido ou alterado. Então, eu entendo o porquê antes era votado corretamente, no meu ponto de vista, como funciona na maioria dos municípios, preservando a autonomia do vereador, tá? Da maioria desta casa, que é propor a emenda, ou seja, a alteração no projeto, e antes de aprovar o projeto, ser deliberado a emenda, ser aprovada ou rejeitada esta emenda. E hoje nós não vemos isso. Então, por exemplo, hoje o projeto 53/2019, nós pedimos a supressão do artigo 7º, mas tivemos que aprovar o artigo 7º, para depois debatermos a emenda. Então, está invertendo, tá? Está na contramão. Então, pensando no futuro próximo, né, na autonomia desta casa, em propor as emendas, em apontar onde precisa ser alterado algum artigo, parágrafo, inciso, em um projeto do Executivo, eu peço que antes, como era antes, e com muita sabedoria os vereadores que promoveram essa alteração fizeram, como era antes. Primeiro se aprova a emenda com alteração no projeto e depois o projeto, para que nós possamos garantir a nossa autonomia em propor as emendas e as possíveis alterações. Então, eu gostaria de poder contar com a aprovação dos nobres pares, porque desta maneira que foi colocado, no meu ponto de vista, prejudica, sim, o entendimento e a democracia nesta casa. No meu ponto de vista, porque nós vamos aprovar algo, que seria primeiro o projeto, que nós não estamos concordando, mas aprovamos. E aprovado o projeto, no meu ponto de vista, perde efeito a emenda. Então, eu gostaria que fosse aprovado esta alteração, onde passe a ser deliberada primeiro a emenda, depois o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço aqui a aprovação dos nobres pares nesta alteração para garantir a nossa aqui autonomia. Porque nós sabemos que depois que o projeto é aprovado, perde efeito a discussão, perde efeito a defesa daquela emenda, perde efeito toda a mobilização que nós podemos fazer em cima daquilo. Então, eu peço a compreensão dos nobres pares e que isso, tenho certeza, que irá garantir o nosso direito de promover alterações e projetos através de emendas. Muito obrigado, senhor presidente. Conto com a aprovação dos senhores. Continua em discussão o projeto de resolução 14/2019. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Bruno Tan, por 15 minutos. Só se não me falha a memória, eu estou numa dúvida.
essa alteração aqui, eu acho que era não sei se foi passada aqui ou não pelo nosso companheiro vereador líder do PMDB, Abner Segura. É a mesma. É. É a mesma alteração? Sim. Agora é o contrário. Ah, se não, é que eu tive essa dúvida aqui. Mas encerro aqui minha fala. Continua a discussão, projeto de resolução 14/2019. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura, por 15 minutos. Essa alteração, foi feita uma resolução há menos de 30 dias, porque eu tinha e continuo e tenho a visão pelo seguinte: como que nós vamos fazer uma emenda em cima de um projeto que não existe? Então, nós vamos aprovar uma emenda para depois aprovar o projeto. Então, esse foi o motivo de eu pedir a alteração, no qual foi aprovado, acho que por todos os vereadores dessa casa. E também diz aqui o parecer jurídico, não é possível votar emendas antes da votação e aprovação do projeto principal, já que só é possível emendar o projeto principal após sua aprovação. Então, eu conto com que os vereadores rejeitem essa resolução e voto nominal. Você me dá uma parte? Só para... Essa é a minha fala. Obrigado. Tem a parte? Entendeu? Continua a discussão, projeto de resolução 14/2019. Peço a palavra. A palavra, vereador Paulo Marrom, por 15 minutos. Eu concordo com o vereador Abner Segura, né, Vossa Excelência. Porque eu acho que se o vereador Abner falou que tem que ter o projeto primeiro, né, vereador Abner? Como que vai fazer uma emenda em cima de... Eu acho que é válido o parecer, porque eu acho que se vai fazer uma emenda num projeto, tem que ter o projeto primeiro. Então, eu acredito que a votação do projeto primeiro, tem que votar o projeto primeiro, tá? E depois sim as emendas. Então, concordo com você, nobre vereador Abner. Você me dá uma parte, vereador? Tem a parte. Com a parte, vereador Rafael da Ípica, por 1 minuto. Muito obrigado, viu, vereador Paulo Marrom, pela sabedoria, pela democracia e pelo respeito nesta casa. Agora, sim, vendo esse parecer, então a própria procuradoria desta casa, quando houve aquela modificação, porque foi modificado, né? As emendas passaram a ser votadas antes do projeto. Então, aquele próprio parecer que deu como constitucional, agora é inconstitucional, agora não pode, agora está errado. Então, eu não consigo entender, senhor presidente. Respeito, tá? Mas está aqui, ó. Até grifei a fala do vereador através desta resposta da Procuradoria Jurídica. Então, como que antes podia, era, até 30 dias atrás, e agora não pode mais? Não. Era. Então, estava errado? Então, eu gostaria aqui de reconsiderar essa fala. Sempre foi, desde quando eu entrei aqui, como vereador, aprovado primeiro ou rejeitado a emenda, depois o projeto. Então, quer dizer que estava errado? Não podia? Então, eu acho que nós temos, porque assim não favorece nós vereadores, desta maneira que está. Não favorece. Favorece. Nem um pouco. Quando digo favorece, é que o nosso objetivo ali seja contemplado, que é alteração no projeto. Nós vamos aprovar algo que nós não concordamos para depois deliberar a alteração. Perdeu o efeito da emenda, meu ponto de vista. Né? Meu ponto de vista. Mas eu entendo, não quero nem mais discorrer sobre esse assunto, só gostaria de contar com a aprovação dos novos pares. Agora, é estranho como antes algo podia e hoje não pode mais. E se falar que não podia, poxa,
Nós fizemos aqui há quase 3 anos. E agora não pode. Então, mas tudo bem. Segue aqui minha fala, senhor presidente. Não, parte, vereador. Tem a parte, presidente. Só colocando, Rafael, eu entendi o teu posicionamento, mas não foi isso aí. Esse projeto ele foi alterado agora, mas da maneira que você está querendo refazer, ele foi feito na gestão passada. Então, nós já vem 3 anos votando, houve a troca agora no projeto de resolução que o vereador Abner propôs, foi aprovado aqui por unânime nessa casa, e agora está voltando. Então, eu não conheço o teor do parecer jurídico do outro projeto. Então, tem que dar uma olhada para que a gente possa estar vendo, tá? Então, só para que possa entender, o parecer jurídico veio desfavorável ao projeto do vereador Rafael. Não veio desfavorável à alteração do vereador Abner. Pode ser que lá atrás também veio desfavorável. Eu não sei, eu não vi. Mas aí, quem aprova é a casa, pode ser que os vereadores aprovaram mesmo desfavorável. Eu não sei como que foi. Tá? Então, obrigado pela palavra. Tá, era só, conclua aqui a minha fala, presidente. Tá? Deus abençoe a todos. Continua a discussão, projeto 22, ou projeto 14/2019. Peço a palavra, A presidente. palavra o vereador professor Giovanni por 15 minutos. Olha, realmente, eu estou aqui tentando puxar pela memória quando é que foi votado e quando é que essa alteração entrou em vigor. O fato é que o vereador Rafael tem razão num ponto, que é o seguinte: quando você coloca uma emenda, você está propondo uma alteração em um projeto. Então, a sua votação naquele projeto, ela vai ser de acordo com a alteração que se pôde fazer nele ou não. Isso estou refletindo agora. Se eu não consigo fazer uma alteração, a minha votação para o projeto pode ser diferente da que se eu tivesse que votar o projeto inicialmente. Então, eu gostaria muito de, primeiro, ter plena consciência de como se vota em outras câmaras e até nas instâncias superiores, primeiro passo, e segundo, se não seria o caso da gente ter aí um parecer também da Comissão de Justiça e Redação. Com base nisso, presidente, eu peço adiamento do projeto por 1 semana, para eu poder reformular o meu voto e pensar a respeito. Em discussão, o adiamento do projeto por 1 sessão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 5 minutos. Esse daí foi discutido no mandato passado, na gestão passada, e acredito até que Vossas Excelências votaram contra esse projeto aí. Mas foi aprovado aqui pela maioria, vigorou até a proposição do nobre vereador Abner Segura, que nós acatamos por unanimidade, e não justifica, nesse momento, na minha opinião, retroagir no projeto, né, que a Casa, de modo unânime, aprovou recentemente. Então, eu sou a favor de não ter adiamento, não adiar, e fazer a votação hoje desse projeto. Obrigado. Continua a discussão, adiamento do projeto de resolução 14/2019 por 1 sessão. Com a palavra, senhor Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, eu não entendo por que não aprovar o adiamento, tendo em vista que muitas outras câmaras funcionam desta maneira, se não há até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, porque vamos aqui analisar agora, como já aconteceu e muito. O prefeito envia um projeto para esta casa errado, com erros ortográficos, ou alguma colocação errada, ou sem uma numeração, e nós precisamos emendar o projeto para consertá-lo. E aí nós, vereadores, fazemos o quê? Apresentamos a emenda, no intuito de ajudar, de corrigir o erro no projeto. Só que da maneira que está hoje, nós iremos aprovar o projeto errado, ou rejeitar esse projeto, sem conseguir antes apresentar a emenda corretiva. Como era antes, nós conseguiríamos alterar ou corrigir o projeto através da emenda para depois aprovar o projeto.
Tem a questão de lógica, é óbvio. É o óbvio. Tá? Eu entendo o jogo político, mas, nesse caso, nós precisamos até garantir o trabalho nosso, como vereador, nessa casa. Entendeu? Meu ponto de vista. Muitas outras câmaras funcionam assim. Aqui funcionou até 30 dias atrás. Ah, mas aprovaram por unanimidade. Sim, de boa fé. Sim. O porquê não? Sim. Que não tem fake news. A gente dá a cara para bater e fala real. Provamos sim, mas não está funcionando. Prova foi o projeto hoje 53. Meu ponto de vista. Então, por favor, vamos reavaliar a questão, vamos atender o pedido do professor, que é um pedido coerente. Ele não está pedindo para aprovar. Está pedindo para adiar por uma sessão, estudar melhor, ver como funciona. Olha que como foi feliz na fala dele. Ver como funciona em outras instâncias, em outros municípios, na União, no governo estadual, para depois rejeitar o projeto ou aprovar. É uma colocação inteligente, uma colocação coesa. É isso que nós pedimos. Apenas isso. Se for totalmente inconstitucional, eu mesmo retiro o projeto. Não estamos aqui para empurrar nada goela abaixo de ninguém. Só queremos o melhor para esta casa, para o município. Agora, se essa casa é uma casa de leis, nós teremos que aprovar leis erradas para depois promover a alteração, aí está errado. Primeiro aprovamos a alteração, depois a lei corrigida. Então, encerra aqui minha fala, senhor presidente, e gostaria que fosse levado em consideração o pedido do Giovanni. Ele não está defendendo que vai aprovar, se a briga é do rejeito ou aprovo. Ele só está pedindo para que seja considerado o adiamento por uma sessão, apenas isso. Muito obrigado, senhor. Continua a discussão. Com a palavra. Continua a discussão, adiamento do projeto 14/2019 por uma sessão. Com a palavra, vereador Abner Segura, por 5 minutos. Eu não sou favorável ao adiamento. No caso de um projeto, quando ele vem irregular do executivo, ou posso eu apresentar um projeto e ele estiver irregular na sua redação, qualquer um dos vereadores pode fazer um projeto substitutivo e protocolar. Então, não precisa de emenda para corrigir o projeto. Então, agora, eu estudei para apresentar, para voltar como era no passado, primeiro a lei, para depois as emendas. Se existe em outras câmaras, é porque também eu julgo que nós estávamos votando errado. Como que nós vamos votar uma emenda num projeto que não existe? Então, se o projeto está errado, então eu apresento, ou a comissão apresenta, ou qualquer um vereador pode apresentar um projeto substitutivo. Então, essa é a minha posição, por isso que eu peço que eu vote em contrário ao adiamento, para que se vote esse projeto hoje. Continua a discussão, adiamento do projeto de resolução 14/2019 por uma sessão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 5 minutos. Senhor presidente, eu tenho já a minha convicção em relação a esse projeto, mas eu vou acatar o pedido do vereador Giovanni, porque não é sangria desatada. Eu acho que realmente trazendo mais elementos, mais subsídios é sempre importante, para que a gente vote cada vez com mais convicção. Então, minhas palavras é nesse sentido, no sentido de que realmente uma semana a mais, uma semana a menos, não vai prejudicar ninguém. Então, conte com o meu voto, vereador. Continua em discussão, processo de resolução 14/2019, ou em discussão, adiamento por uma sessão. Não havendo mais ninguém a discutir. Votação nominal, por favor. Peço ao secretário que faça a chamada votação nominal. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para esclarecer, para o pessoal entender, a votação não é do projeto. A votação é do adiamento por uma sessão. Do projeto, sim. Só para deixar bem explicado, pessoal.
Em votação, o pedido de adiamento do projeto 14/2019 por uma sessão. Vereadores Rodrigues, Rejeito. Kiyoshi Hirakawa, rejeito. Dizão, Rejeito. Túlio Camargo, Aprovo. professor Giovanni, Aprovo. Rafael da Ípica, Aprovo. Biula, Abner Segura, Rejeito. Bruno Tan, Rejeito. André Dobar, Rejeito. Paulo Marrom, Rejeito. Zé da Vaca, Rejeito. Questão de ordem, senhor presidente. Continua a discussão do. agora Continua a discussão do projeto. Eu peço a palavra. Só o adiamento do projeto 14/2019, o projeto de resolução 14/2019 foi rejeitado por 9 votos a 3. Em discussão, continua a discussão, o projeto de resolução 14/2019. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo aqui a boa-fé do colega Rafael em relação a esse projeto, mas, como eu já tive alguns anos nessa casa, ajudei a elaborar o regimento, fui procurador jurídico, eu não posso votar de acordo com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu penso, até porque uma das primeiras lições que nós temos na faculdade de Direito é que o acessório segue o principal é o projeto. Então, não há como realmente, muitas vezes, nós votarmos uma emenda sem termos o projeto já decidido anteriormente. Então, essa é a minha posição, no sentido de que deve prevalecer primeiro a votação do projeto e depois da emenda. É claro que o projeto, quando houver a emenda, deve ser votado com destaque, mas esse é o meu pensamento. Então, vou pedir licença ao vereador Rafael, mas, particularmente, eu não posso concordar com esse projeto. Sei das boas intenções de Vossa Excelência, mas, se nós votamos aí por um bom tempo de forma diferente, confesso que nós votamos erroneamente. Essa é minha posição, senhor presidente. Continua a discussão, projeto de resolução 14/2019, traço L. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rodrigues, por 15 minutos. Bom, o esclarecimento do Túlio talvez nos dê um norte talvez melhor, para a gente entender o projeto. Então, a gente tem uma confiança, ele tem um conhecimento pleno de muitos artigos, de muitas leis. Porém, eu até discordo. Eu também, a minha linha de raciocínio vai de encontro com a do Rafael, do vereador Rafael. Só que, tem que 30 dias que nós votamos esse projeto favorável. Então, em consideração ao vereador Abner Segura, eu vou rejeitar o projeto nessas circunstâncias. Porque eu entendo, não sou advogado, mas eu entendo que, tipo assim, se uma coisa vem errada, você tem que tentar corrigir ela para depois você pegar e aprovar o sim ou não. Mas simplesmente em relação, porque vocês podem lembrar, puxar aí, que a minha fala foi ao contrário, mas em relação à consideração ao vereador, que não muda muita coisa. Nomenclatura da forma que fica, se você votar a emenda antes ou votar depois, se você aprovar ou deixar de aprovar, ela vai, de uma certa forma, ter o mesmo valor, se ela é rejeitada ou antes ou depois. Você só está alterando a ordem. Mas só em consideração ao novo vereador Abner Segura, porque eu acho que deveria ter menos tempo, uma questão de essência, de respeito aí, talvez menos de 30 dias, já votar o mesmo projeto, revogando o projeto. Minhas palavras, senhor. Continua a discussão, projeto de resolução 14/2019. Não havendo mais ninguém a discutir, coloque em votação. Pediu nominal? Não, só emenda. Projeto não, só Não? Então, em votação, projeto de resolução 14/2019. Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Projeto de resolução 14/2019 rejeitado por 9 votos, ou 10 votos a 2. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, público presente. Desculpa. Podem se assentar? Eu esqueci a explicação pessoal, gente. Tem inscrição, explicação pessoal. Obrigado, vereador Rafael. Obrigado. Explicação pessoal, escrito pelo primeiro vereador Rafael da Hípica. Uma questão de ordem. 5 minutos, sem apartes. Há tempo. Senhor presidente, vereadores, agora sim nós podemos tratar das questões menos importantes nesta casa, que são as ofensas e as questões pessoais, as cobranças, a reivindicação. Eu digo aos senhores, continuarei fazendo, doa quem doer. Vereador Abner Segura, que está aqui filmando esta fala, ele disse para este vereador, aqui na tribuna, por isso que eu estou aqui, ele citou meu nome, que eu disse que votaram contra o interesse da população. E eu reafirmo esta fala. No meu ponto de vista, não se faz necessário o executivo, vereadores, contratarem ainda mais cargos temporários. Não se faz. A fala do vereador foi em cima da saúde, que precisam contratar enfermeiros e profissionais. Eu acabei de olhar no sistema Sinconv, há 341 cargos na saúde do município, sem contar as terceirizadas. Então, por que está faltando, vereador Abner? Precisamos cobrar a administração. Por que está faltando? O porquê não convocar neste município, talvez, novos concursos públicos? O porquê não chamar profissionais que já passaram em primeiro, segundo lugar e estão aguardando nas filas? O porquê não enxugar os comissionados dessa cidade? Discordo com o senhor e mantenho a minha fala. O vereador Rodrigues, por isso que eu estou aqui, é para me defender das talvez falácias sobre mim, disse sobre fake news, politicagem, junto com o vereador Bruno Dutan, deste vereador, que eu me posicionei de maneira ferrenha. E continuo, vereador. Não gostaria de estar falando isso aqui, Rodrigues, mas eu continuo. Vossa Excelência pediu para mim se retratar na mídia social, ao público, perante o que eu falei. Não ache que eu estou feliz de falar isso aqui, mas eu preciso ser fiel ao meu mandato e ao meu juramento. Eu apenas vou me retratar quando o senhor se retratar perante os requerimentos que o senhor votou contra, rejeitando, pedindo melhoria para a população nesta casa. Vou me retratar, vereador, quando o senhor se explicar o porquê rejeitou 3 milhões de reais para revitalização do Horto Florestal. Hoje, Mairim poderia ser diferente, Rodrigues, a respeito do turismo. Preciso falar, porque fui atingido e fui atacado. Gostaria que o senhor explicasse o porquê votou contra a tribuna popular, de dar voz ao povo aqui. O porquê votou contra? Qual que foi a justificativa? Se o senhor explicar todas essas questões de por que acatou a emenda, que o executivo rejeitou a emenda deste vereador para a aquisição de um caminhão-pipa. O porquê, tendo em vista que o interesse coletivo é muito maior do que a picuinha política nesta casa. O porquê, reafirmo, Vossa Excelência, vereador Rodrigues, autorizou o executivo a remanejar 25 milhões sem a fiscalização de nós, vereadores. Reafirmo, sei que vou apanhar, mas eu não vou recuar nem um único milímetro. Estou preparado, vereadores, para apanhar. Estou preparado. Estou preparado. Senhores, por favor, manter a ordem, mantenha a ordem. Atenção, senhores vereadores, por favor, mantenha a ordem. Eu quero que reitere 1 minuto da minha fala. Eu entrei aqui, presidente, para combater a politicagem. Falar sobre mentiras, sobre fake news, sobre vender ilusão, é fácil. Quero ver provar. Quando eu falo, eu dou a cara para bater. Eu não falo em cima de fake news, não, vereadores. Está aqui, ó,
dou a cara para bater. Quando eu vou para o Facebook, é com a minha cara, é com esta face aqui. E continuarei indo, doendo a quem doer. Continuarei indo e falando a verdade. Reafirmo, no meu ponto de vista, votaram contra o interesse da população. Este dinheiro que aprovaram hoje é dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro dos senhores que estão aqui, é dinheiro de todos que estão nos assistindo, todos que pagam impostos. Esses 25 milhões é do povo e deveria ser fiscalizado por nós vereadores. O porquê autorizar esse remanejamento sem a nossa fiscalização? Quando tiver essa retratação aqui, eu estarei indo a público e fazendo a retratação como prometido. Inscrito a seguir para explicação pessoal, vereador Abner Segura. Tem 5 minutos, sem apartes. Peço aos senhores vereadores que mantenham a calma. Senhor E a ordem. presidente, senhores vereadores, plateia presente. A prefeitura ela pode ter 100 ou 200 cargos. Estou falando 100 ou 200 porque eu não tenho o número específico aqui. Mas desse número de cargos, os que estão afastados por licença têm que ser reposto e não pode ser reposto por concurso público. Tem que ser por funcionários e esses funcionários eles não podem também ter uma, como se diz assim, ser contratado por tempo determinado. Eles têm que ser contratados por tempo indeterminado. Então, quero deixar aqui, senhor vereador Rafael, o que eu tinha que falar para Vossa Excelência, eu falei. E tudo o que tiver que ser feito a partir de agora, com relação a Vossa Excelência, eu vou pedir à Comissão de Ética da Casa e à Comissão de Ética do partido do MDB, o qual Vossa Excelência é o presidente. Obrigado. Inscrito agora o vereador Bruno Tan, com direito a 5 minutos, sem ceder a parte. Boa noite, presidente. Boa noite, plateia presente. Boa noite, nobres vereadores. É com muita tristeza e muita pena que eu venho a essa tribuna hoje. Ainda mais na retratação pessoal. Eu vim aqui só para esclarecer a minha indignação para a população, para todos que estão presentes aqui, e também para os nobres vereadores dessa casa. Que não podemos deixar do jeito que está. Não podemos, vou citar nome, quero que fique registrado em ata. O que eu estou falando não é crime, é verdade. Não podemos deixar um único vereador mandar no voto dos companheiros. Não podemos deixar um vereador achar que essa casa é dele, só dele e de mais ninguém. Essa casa não é dele, essa casa é do povo. Nós estamos aqui para lutar pelo povo. Eu gostaria de deixar registrado aqui, em ata, e gostaria que ele estivesse ouvindo, para que o mínimo que ele pudesse ter era a educação e a colocação que o nobre companheiro vereador, professor Giovanni, tem, e o Túlio Camargo. Como muitos dizem que aqui, para mim, não tem oposição, mas falam que o Túlio é oposição, eu já rejeitei coisa do Túlio, o Túlio, acho que, se não me falha a memória, nunca rejeitou nada meu, e nem por isso eu ataquei ele, ele atacou eu. Pelo contrário, quando tem algum projeto que a gente está na dúvida, que dá para discutir, a gente discute junto. Professor Giovanni é oposição, tem belas colocações aqui, muito inteligente, me admira muito a forma que o senhor trabalha. E deveríamos todos trabalhar e seguir a linhagem do professor Giovanni, do Túlio Camargo, que conhece da lei, que fala com propriedade. Não temos que vir aqui criticar em rede social, fazer vidinho, falar mal do outro, falar que tem que votar, que tem que aprovar, que tem que não sei o quê. Vereador, estamos aqui para trabalhar. Se for liberado 25 milhões, estamos aqui para fiscalizar, para ver o que vai ser gasto,
para ir atrás. Não é para ficar falando, ai, não sei no que vai ser gasto, meu Deus, o prefeito vai torrar 25 milhões. Não é assim, não. O senhor sabe que não é assim. O senhor conhece da lei. O senhor sabe que não é dessa maneira. Você sabe que ele não vai gastar 25 milhões, colocar numa conta bancária dele, nem no bolso dele, comprar casa no exterior e ir embora de Mairinque e largar a cidade falida. O senhor sabe que não é dessa forma. Então vem aqui pedir humildemente para que o senhor tenha modos e que o senhor tenha compreensão com os nobres vereadores, que aqui não tem nenhum moleque trabalhando aqui, fazendo palhaçada, brincando aqui. São 10 horas da noite, estamos aqui trabalhando, lutando pelo povo, fiscalizando, acompanhando, pedindo melhoria. Então peço para que, se for para trabalhar como oposição, como o senhor mesmo diz, trabalhe como o professor Giovanni, grandíssimo Túlio, trabalha como esses vereadores. Eles sim são oposição e trabalham pelo município. Fico feliz em ver o trabalho da oposição, de Túlio Camargo e professor Giovanni, que trabalha por benfeitoria pelo município. Eles não vêm aqui para atacar um ou outro, para pensar na política 2020. 2020 eu não sei se eu vou estar vivo. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho que dignamente honrar os 500 e tantos votos que eu tive e lutar pelo povo mairinquense. Eu não moro no centro da cidade e não critico quem mora, eu moro em bairro. Jamais irei mudar do bairro que eu moro. Você entendeu? E eu estou aqui para lutar, não só pelo bairro que eu moro, estou para lutar pelo São José, Sebandilha, Parque da Rosa, Dona Catarina, Moreira, o que tiver que lutar, eu estou aqui para lutar. Fui eleito para isso. Então, eu quero que hoje é segunda-feira, estamos iniciando a semana. Gostaria que, com crença em Deus, com amor no coração, com amor ao próximo, muita responsabilidade, que o vereador não está aqui só para falar bonito e fazer vídeo. O vereador tem que ter responsabilidade e propriedade no que fala. Nós estamos aqui para lutar para o povo merece. O povo está pedindo socorro, nossa cidade está acabada, não só nossa cidade, como todas as cidades ao redor estão acabadas. O país está acabado, então estamos aqui para lutar, para buscar melhoria, para buscar emenda, para fazer o que for possível. Não estamos aqui para ficar com o olhar que o senhor está de deboche, olhando para a minha pessoa. Quando um outro vereador fala, o senhor olha para a cara do vereador e ri. O mínimo é educação. Aqui todos têm. Até hoje, pelo menos com a minha pessoa, 12 vereadores, não faltou com educação. E parabenizo, volto mais uma vez para encerrar. Fala, presidente. Só mais uma parte? Encerrou. Volto mais uma vez. Parabenizar. Encerrou. Eu volto a parabenizar a oposição que o Túlio e o professor Giovanni é. Vocês trabalham de verdade, trabalham com dignidade e respeito, não só com o povo, como com todos os companheiros vereadores. Encerro aqui minha fala. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu só gostaria de deixar registrado que foi dito na tribuna que não havia oposição no primeiro ano de mandato do prefeito Peixinho, e eu sou oposição desde o primeiro dia do mandato dele. Obrigado. Senhor presidente, mais uma questão de ordem. Questão de ordem. Então, Questão de ordem, hein? Questão de ordem. Uma fala séria agora. Nós temos que... Não, sim, mas nós temos que preservar a verdade aqui. Alguns vereadores já falaram que eu ofendi e desrespeitei vereadores. Então, eu peço, por gentileza, que prove. Porque eu fui nesta casa e a comissão de ética aqui não foi acionada ainda. Eu fui chamado de moleque, de vereadorzinho, de politiqueiro. Nunca chamei nenhum dos senhores assim. Então, eu peço respeito com a minha pessoa. Coisa essa que não está acontecendo. Falam que eu desrespeito, mas eu sou o maior desrespeitado aqui. Questão de ordem, vereador Abner Segura. Eu quero deixar aqui claro, como o professor Giovanni comentou, na hora da minha fala, eu falei sobre oposição. Existe oposição e existia oposição nessa casa. Mas nós trabalhamos com uma oposição ao que o prefeito faz de errado, e não diretamente ao senhor Alexandre Azini. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, público presente e senhores internautas. Tenham uma boa noite e uma ótima semana.